O Hospital Geral de Santa Luz não dormia. Luzes de neon queimavam nos corredores como olhos abertos no meio da noite. Cada sala contava histórias de emergências, ferimentos, nascimentos e despedidas. E ali, em meio ao caos controlado, o Dr. Rafael Mendes se movia como um espectro. Alto, impecável, com uma voz firme e sem rodeios, Rafael era conhecido como cirurgião sem alma. Sua eficiência era temida. Seu olhar evasivo, seu histórico impecável, ele nunca cometeu um erro, nunca sorriu e nunca, jamais se envolveu. Ele não fazia isso com pacientes ou colegas, nem mesmo com sua própria família, a quem visitava apenas por obrigação. O Dr. Mendes tem mãos de ouro e um coração de gelo, diziam as enfermeiras em voz baixa enquanto ele passava. E ele sabia disso e não se importava, porque amar, em seu mundo, era uma perda de tempo. Até aquela noite, uma daquelas noites em que a chuva não para e as ambulâncias chegam uma após a outra. Foi na entrada do hospital, sob o toldo encharcado, que Rafael a viu pela primeira vez. Ela estava encolhida contra um poste, com um casaco cinza que chegava até os joelhos, mas não escondia seus pés descalços nem sua magreza. Ela carregava um saco plástico com um pão molhado e um caderno embrulhado em pano. Não pediu nada, apenas observou. Quem é? Rafael perguntou a um dos guardas, franzindo a testa. Ninguém. Vem de vez em quando. Fica aí, sem incomodar. Rafael assentiu sem mais delongas e entrou no hospital, mas, por algum motivo, sua mente não ficou lá dentro. No dia seguinte, ele a viu novamente, e no outro, sempre em silêncio, sempre na chuva, sempre com casaco cinza. Uma noite, após uma cirurgia complexa, Rafael decidiu se aproximar. Não por curiosidade, nem por compaixão, mas por uma inquietação que não entendia. Você está esperando alguém? Perguntou com a voz seca. A jovem olhou para ele. Tinha olhos grandes, cor de terra, pele clara e uma cicatriz na sobrancelha esquerda. Não, respondeu sem se mover. Estou só aqui. Você sabe que este não é um lugar para dormir. Não estou dormindo. Também não é um lugar para ficar. Ela olhou para baixo. Então eu vou. E se levantou. Mas ao fazer isso, tropeçou. Rafael a segurou sem pensar. Ela estava congelando. Você está com febre. Não é grande coisa. Você não pode ficar aí na chuva desse jeito. Estou acostumada. Ele franziu a testa e, pela primeira vez em anos, hesitou. Venha comigo. Para onde? Dentro. Só por esta noite. Ela olhou para ele com desconfiança. Não sou uma instituição de caridade. Sou só um médico. Ela hesitou, depois assentiu. Na sala de descanso da enfermagem, Rafael lhe deu um cobertor e um pouco de chá quente. Não lhe fez mais perguntas, apenas a observou em silêncio. Ela se aninhou em uma poltrona. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sofia, sussurrou. Você tem família? Não. Quantos anos você tem? 23. Você parece mais jovem. É o frio. Ele tira anos e vidas. Ele olhou para ela, não por pena, mas por perplexidade, porque aquela mulher, descalça, febril e quebrada, tinha uma dignidade que muitos de seus colegas de ternos caros jamais conheceriam. Passaram-se 2 dias, e Sofia não voltou. Rafael a procurou sem deixar transparecer, da janela de seu escritório, da cantina. Ele até deu algumas voltas pelos corredores externos. Nada. E isso o incomodava. Não por ela, mas por si mesmo, porque, pela primeira vez, sua mente não obedeceu à ordem de não sentir. No 4º dia, ela retornou, dessa vez com um ferimento na perna, infectado e mal cicatrizado. Eu caí, deu de ombros. Rafael não fez mais perguntas. Ele a levou para um quarto vazio, limpou o ferimento e o suturou. Você vai ficar esta noite, ordenou. Não quero incomodar. Você não está me incomodando. E por que você se importa comigo? Rafael olhou nos olhos dela e não soube o que responder. Desde então, Sofia começou a aparecer com mais frequência. Ela nunca pedia nada, mas Rafael sempre tinha algo pronto. Um cobertor limpo, uma garrafa térmica de sopa, uma caixa de gaze. Eles não falavam sobre seus passados, não se tocavam, não faziam promessas, mas se encontravam nas pausas, nos silêncios, nos olhares. E o hospital, frio e asséptico, começou a se encher de algo diferente, não de romance, mas de humanidade. Uma noite, Sofia lhe deu seu caderno. Leia, pediu. Rafael abriu. Estava cheio de poemas, desenhos e pensamentos soltos.
Eu já tive uma casa, era uma canção. Depois ela saiu, mas a melodia ficou comigo. Não tenho teto, mas tenho olhos e vejo o mundo como se ainda acreditasse nele. Rafael fechou o caderno, comovido. Por que você escreve? Porque, se eu não fizesse isso, eu iria quebrar. Ele assentiu. Eu nunca escrevo. Então me diga, o que você faria se estivesse quebrado? Rafael olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. A chuva continuou a cair em Santa Luz. Mas naquela noite, quando Sofia se deitou no sofá com o cobertor e Rafael ficou em pé com uma xícara de café nas mãos, ambos entenderam que algo havia começado, algo que não podia ser explicado, porque, às vezes, quando duas solidões se tocam, o coração reaprende a respirar. Desde aquela noite em que Rafael leu os pensamentos de Sofia, algo mudou dentro dele. Ele não conseguia explicar. Continuava o mesmo médico, preciso, direto, brilhante. Continuava a operar com a mesma habilidade. Continuava andando pelos corredores com o mesmo comportamento de alguém que não precisa de ninguém. Mas por dentro, algo estava atrapalhando. Não eram os turnos, nem os pacientes. Era ela, Sofia. A mulher do casaco cinza, sem lar, sem nome importante e sem uma única reivindicação, começara a habitar seus pensamentos como uma chuva persistente que entra sorrateiramente mesmo com as janelas fechadas. Sofia voltava ao hospital quase todas as noites. Não estava pedindo abrigo, apenas companhia. Às vezes, sentava-se no refeitório, às vezes na beira de uma maca vazia, e contava a Rafael o que tinha visto durante o dia. Hoje uma menina me deu um doce. Disse que eu pareço com a mãe dela, só que mais triste. Doeu. Não. Isso me fez sentir vista. E isso é bom. Quando você mora na rua, alguém te ver já é um presente. Rafael ouviu, sem julgar, sem dar opinião, mas ouvir, para Sofia, já era muito mais do que o mundo lhe havia dado até então. Uma noite, enquanto ela dormia na sala de descanso, Rafael a observou. Seu rosto estava em paz, mas suas mãos estavam cerradas, como alguém que ainda se defende mesmo sonhando. Naquele momento, uma enfermeira entrou e olhou para ele com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ela fica esta noite também? Sim, respondeu sem explicar. A enfermeira se aproximou. Doutor, o senhor sabe quem ela é? Não. Eu a vejo na rua há anos. Dizem que perdeu a família em um incêndio, que estava em uma casa, mas fugiu. Viveu em parques e abrigos. Mas nunca pediu nada, apenas anda. É diferente. Rafael permaneceu em silêncio. Sim, ele sabia. Sofia era diferente, e é por isso que isso machucava mais do que a qualquer outra pessoa. No dia seguinte, após uma cirurgia complexa, Rafael foi ao vestiário, tirou o uniforme e se olhou no espelho. Não reconheceu aquele homem. Ele não era o cirurgião de revistas médicas nem o professor visitante em conferências internacionais. Era alguém mais humano, mais vulnerável, mais vivo, e tudo por causa de uma mulher dormindo em um cobertor com um caderno como travesseiro. Certa tarde, Sofia não apareceu. Rafael esperou, não admitiu, mas fez. Toda vez que passava pelo hall de entrada, olhava pela janela. Não a viu. Durante a noite, saiu na chuva com seu longo casaco e a garganta fechada. Procurou-a nos bancos do parque próximo, na entrada da estação e nas ruas laterais, até encontrá-la encolhida, tremendo, entre caixas de papelão molhadas. Ela tinha um lábio cortado e uma marca na bochecha. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas sua voz não saía. Quem fez isso com você? Não importa, sussurrou. Estou acostumada. Rafael a pegou sem pedir permissão. Comigo você não precisa se acostumar a sofrer. Ele a levou para seu apartamento. Um lugar minimalista, quase impessoal. Paredes brancas, móveis cinzas. Nenhuma foto. Você pode ficar aqui esta noite. Não preciso de pena. Isso não é pena, é decisão. Ela sentou-se no sofá em silêncio. Ele foi buscar uma toalha seca, uma xícara quente e um analgésico. Quando voltou, Sofia olhou para ele com olhos cansados. Por que você está fazendo isso? Porque eu me importo. Ela olhou para baixo. Você percebe que, se eu me importar com você, eu posso te machucar. Rafael se aproximou e sentou-se na frente dela. Também percebo que você já está quebrada e, ainda assim, não parou de cuidar dos outros com o pouco que tem. Ela não respondeu. Chorou silenciosamente, e ele segurou sua mão sem promessas, sem condições, apenas com a verdade. Naquela noite,
Rafael não dormiu. Pensou na sua vida, em como havia construído um muro em volta do seu coração, em como havia enterrado a sua mãe sem uma lágrima, em como havia evitado amar porque um dia fora abandonado, em como havia substituído o afeto pela precisão, a proximidade pelo protocolo. E agora, uma mulher sem endereço postal estava lhe ensinando a viver. Nos dias seguintes, Sofia ficou, não por obrigação, mas por escolha. Não houve beijos ou carícias, apenas presença. E isso foi mais do que suficiente. Mas o mundo sempre reage ao amor que não compreende. Um médico de prestígio, uma mulher sem teto. Não demorou muito para que os comentários e olhares aparecessem. As perguntas. Quem é ela? O que ele faz na sua casa? Você não percebe o que está arriscando? Rafael não respondeu. Até que um dia um dos diretores do hospital falou diretamente com ele. Dr. Mendes, você é um modelo a ser seguido. Você não pode ter esse tipo de conexão. A imagem institucional está em jogo. Rafael cerrou os punhos. Você quer que eu a jogue na rua? Queremos que você pense no seu futuro. Ela é meu futuro. Silêncio. Então, você acabou de escolher um caminho muito diferente daquele que planejamos para você. Rafael se levantou. Talvez seja hora de parar de viver caminhos planejados por outros. Naquela noite, ele voltou para casa mais cedo que o habitual. Sofia estava lendo perto da janela. Você está bem? Perguntou. Sim. E você? Ele se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Quero que você fique, mas não como uma convidada, nem como alguém que eu proteja, mas como uma parte de mim. Ela olhou para ele com a alma tremendo. Você tem certeza? Essa é a única coisa da qual tive certeza em toda a minha vida. E pela primeira vez, eles se beijaram. Não foi um beijo de conto de fadas, foi um beijo que cheirava a tempestade, a terra molhada, a algo que finalmente estava florescendo. Daquele beijo debaixo da janela, algo se acendeu entre eles. Não era uma paixão cinematográfica, era mais profunda, mais real. Uma linguagem silenciosa falada em olhares, em cafés compartilhados, na maneira como Sofia dobrava seu cobertor todas as manhãs e como Rafael começou a deixar bilhetes colados na geladeira com frases como: não se esqueça de sorrir hoje ou volto às 8, se os bisturis não me vencerem. Eles moravam juntos, mas ainda estavam se conhecendo. Ela, com sua desconfiança semeada por anos de abandono, ele com seu medo crônico de sentir demais, mas, à sua maneira, eles se escolhiam todos os dias. Sofia encontrou um pequeno trabalho voluntário em uma biblioteca comunitária. Ela amava livros desde criança e agora podia passar horas lendo histórias para os filhos de outras mulheres destruídas como ela, que aos poucos encontravam refúgio entre as páginas. Não sou paga, disse a Rafael uma tarde enquanto servia sopa, mas cada sorriso que eles me dão é como um salário para minha alma. Ele, cansado, mas fascinado, olhou para ela como se estivesse testemunhando um milagre. Não sei como você consegue dar tanto depois de tudo que passou. Porque, se eu não der, tudo o que vivi terá sido em vão. E então ele entendeu. Ela não sobreviveu por acaso. Resistiu para se tornar algo mais forte que a dor. Rafael tentou manter seu relacionamento longe de olhares curiosos. No hospital, falava pouco. Nas reuniões, concentrava-se na ciência, mas os rumores já tinham crescido como era. Dizem que você vive com uma mulher sem passado. Dizem que você será arruinado por alguém que não tem nada. Eles sempre disseram. Certa tarde, em uma reunião do comitê, o diretor foi claro. Dr. Mendes, nós o respeitamos profundamente, mas há membros do conselho preocupados com sua imagem pública. Acreditam que seu relacionamento atual pode afetar o financiamento da fundação do hospital. Rafael olhou para cima, frio como sempre. Se alguém decide doar menos dinheiro porque ama alguém que dormia nas ruas, talvez estejamos pedindo dinheiro às pessoas erradas. Silêncio. Uma situação desconfortável, que só os corajosos conseguem suportar. Naquela noite, Sofia o notou diferente. Eles te disseram alguma coisa? Sim. Isso te afeta. Me deixa com raiva. Você se arrepende? Ele se aproximou. Pegou o rosto dela entre as mãos. Você é a única certeza que tenho. Ela fechou os olhos e entendeu que, mesmo que o mundo quisesse destruí-los, havia algo que não podiam mais tirar deles, a maneira como estavam entre as ruínas. Mas velhas feridas não são tão facilmente apagadas. Certa tarde, enquanto caminhava por um parque, Sofia viu um homem que a reconheceu. Era um dos gerentes do centro onde ela estudou quando criança. Ele se aproximou sem sorrir. Nossa,
não esperava te ver assim. Como você está bem preservada. Ainda escreve bobagens nos seus cadernos. Rafael sentiu a mão de Sofia tremer na sua. Não tenho nada para falar com você, disse ela. Claro, claro. Agora você tem seu salvador. Algumas pessoas têm muita sorte, não é mesmo? Rafael deu um passo à frente. Não chegue perto dela novamente. E quem é você? O homem que está aprendendo a merecê-la. O homem sorriu com desprezo e foi embora. Mas Sofia não disse uma palavra durante o resto do caminho. Não jantou naquela noite. Trancou-se no quarto. Rafael a encontrou sentada no chão, abraçada ao seu caderno. Por que você se deixa machucar por alguém que não tem mais poder sobre você? Porque há coisas que não se enterram. Apenas aprende-se a conviver com elas. Ele sentou-se ao lado dela. E estou ajudando você ou apenas complicando as coisas? Você está me mostrando algo que eu nunca tive, um lugar onde não preciso pedir permissão para ser quem sou. Eles se abraçaram em meio às lágrimas, e, pela primeira vez, Rafael entendeu que amar também é saber esperar. Uma semana depois, Sofia recebeu um convite inesperado. A biblioteca queria que ela lesse alguns de seus textos em um evento cultural no bairro. Você está pronta para isso? Rafael perguntou, animado. E se eles rirem? E se eles aplaudirem? Ela pensou. Então disse, se você estiver lá, eu vou me animar. No dia do evento, Sofia subiu ao pequeno palco com um vestido simples, o cabelo solto e seu caderno agarrado ao peito. A voz tremia no início, mas depois se firmou. Não tenho um sobrenome importante, não tenho uma herança, nem uma casa de infância que me acolha, mas tenho palavras, tenho memória. E tenho a vontade de não me tornar aquilo que me machuca, porque, embora o mundo me quisesse invisível, alguém olhou para mim, e então comecei a existir novamente. Os aplausos foram longos, sinceros, alguns choraram. Rafael também, porque naquele momento sabia que Sofia não era mais uma história quebrada. Era uma mulher de pé, dona da sua voz, e por escolha, também dona do seu coração. Depois da leitura no Centro Cultural, Sofia começou a receber convites de outras bibliotecas, rádios comunitárias e até mesmo de grupos de mulheres que queriam ouvi-la. Não por compaixão, mas porque sua voz, antes silenciada pelo abandono e pelo medo, estava começando a ressoar com sua própria força. Você percebe que as pessoas realmente te escutam agora, Rafael disse a ela uma noite enquanto jantavam na pequena cozinha de seu apartamento. Sim, mas ainda acho difícil acreditar que o que tenho a dizer vale a pena. Você é a coisa mais valiosa neste mundo. Ela sorriu timidamente. Você diz isso porque me ama. E é por isso que sei que é verdade. Eles deram as mãos. O silêncio entre eles não era mais constrangedor. Era confortável, como um casaco tecido com gestos cotidianos. Certa tarde, Rafael foi convidado para uma cerimônia no hospital, onde receberia reconhecimento por sua carreira. Ele hesitou. Faz tempo que não participo de eventos como esse, disse a Sofia. Eu costumava amá-los, eles me faziam sentir invencível, agora parecem vazios. Talvez você não precise de reconhecimento. Talvez você já saiba quem você é. Mas eu quero que você venha comigo. Você tem certeza? Tenho mais certeza de você do que de mim mesma. Sofia aceitou. Não para ele, para si mesma. Era hora de se apresentar ao mundo sem se esconder. A sala estava cheia de médicos, políticos, empresários e jornalistas, pessoas vestindo ternos caros e sorrisos comedidos. Quando Rafael chegou com Sofia pela mão, o murmúrio foi imediato. Algumas sobrancelhas foram levantadas, alguns olhares desviados. Ela percebeu, mas se manteve firme. Você está bem? Ele perguntou. Lembre-se apenas disto, estou ao seu lado, mas não atrás de você. Ele assentiu, seu coração batendo de uma maneira nova. Quando foi chamado ao palco, Rafael se levantou, recebeu o prêmio e foi até o microfone. Obrigado por esse reconhecimento, começou. Mas eu não estaria aqui se não fosse por alguém que me ensinou que salvar vidas não é apenas uma questão de procedimentos cirúrgicos, mas de ver aqueles que o mundo não vê. Minha parceira Sofia me mostrou que um coração não se cura com ciência, mas com presença. E esse prêmio também é dela. Sofia, sentada entre as fileiras, fechou os olhos, e por dentro, uma garota quebrada que o mundo ignorou por anos se curou um pouco mais. Mas nem todos aplaudiram. No dia seguinte, um artigo apareceu em um meio de comunicação digital intitulado Doutor do Ano e seu misterioso caso de amor com uma mulher sem teto. O texto era cruel, cheio de insinuações,
mentiras e fragmentos do passado dela tirados do contexto. Falaram sobre abandono, o tempo e moradias temporárias, sua instabilidade emocional e até duvidaram de sua saúde mental. Sofia leu em silêncio. Rafael chegou tarde naquela noite e a encontrou sentada na cama com o laptop ainda ligado. Você viu isso? Perguntou. Sim. E vamos responder com sinceridade. O hospital, sob pressão da imprensa e de alguns doadores conservadores, pediu que Rafael fizesse uma declaração pública se dissociando da história. Diga apenas que foi um mal-entendido. Ela não representa a instituição. Ele olhou para eles com um fogo que raramente demonstrava. Ela não é representada somente pela honra. Ele renunciou ao cargo honorário naquele mesmo dia e, ao sair do prédio, encontrou Sofia esperando por ele com uma garrafa térmica de café e um olhar sereno. Eles te expulsaram. Eu fui embora por mim, porque não quero pertencer a um lugar onde você não pode entrar comigo pela porta da frente. Ela se aproximou, beijou-o, e não havia raiva naquele gesto. Apenas um pacto. Mas os efeitos do artigo não terminaram aí. Durante dias, Sofia recebeu mensagens cruéis nas redes sociais. Pessoas que não a conheciam falavam dela como se fosse um erro, como se sua história não importasse. E se isso nos destruir? Perguntou uma noite, tentando não chorar na frente de Rafael. Nada nos quebra se você e eu continuarmos construindo de Underneat. Mas estou com medo. Então caminharemos devagar, mas juntos. E ele a abraçou forte, como se o equilíbrio de tudo dependesse daquele abraço. Uma semana depois, Sofia foi convidada para dar uma palestra em um evento sobre resiliência e reinserção social. Hesitou muito, mas foi. Quando chegou a sua vez de falar, subiu ao palco, respirou fundo e disse: Eu não sou uma história triste. Sou uma história em andamento. Vivi nas ruas, sim. Dormi em cima de papelão. Escrevi poemas enquanto estava com fome. Mas hoje não estou aqui para receber seus aplausos, mas para lembrar que o amor pode chegar quando você não espera mais e que, quando isso acontece, você tem que defendê-lo como se fosse a última coisa que você tem. O público aplaudiu de pé. Entre eles, Rafael, com lágrimas nos olhos e toda a alma naquele aplauso. Naquela noite, enquanto jantavam em casa, Rafael pegou a mão dela. Você quer se casar comigo? Ela olhou para ele, paralisada. Você está falando sério? A coisa mais séria que já disse na minha vida. Sofia respirou fundo. Então, sim. E eles riram, choraram e selaram a promessa com um beijo com gosto de pão fresco, café compartilhado, livros antigos e a chuva de março que os uniu. A notícia do noivado de Rafael Mendes e Sofia logo se espalhou. Não porque o anunciaram com alarde, mas porque, como acontece muitas vezes, as coisas mais humanas são as que fazem mais barulho num mundo demasiado frio. Não houve anéis de diamante nem fotos virais, apenas uma noite tranquila, 2 xícaras de chá na mesa, uma promessa sussurrada e um sorriso que Sofia levou anos para se permitir. E agora o que fazemos? Perguntou, sentada de pernas cruzadas no sofá. Vivemos e organizamos um casamento que não é dos outros. E se o mundo não entender, que olhe de longe. Eles não nos devem mais compreensão, apenas respeito. Mas nem todos entenderam dessa forma. Um dia, enquanto Rafael esperava por Sofia do lado de fora da biblioteca onde ela lia histórias para as crianças, sua mãe, Dona Isabel Mendes, apareceu sem avisar. Então agora você está brincando de começar uma família com uma mulher que morava nas ruas. Rafael, que não havia meses, olhou para ela com uma mistura de surpresa e decepção. Não estou brincando, mãe. E se amanhã ela desaparecer como o passado? E se amanhã você descobrir que nunca entendeu o que significa amar incondicionalmente? Que você é uma Mendes, isso significa alguma coisa? Sim. E desde que ela entrou na minha vida, finalmente descobri o que significa. Isabel não respondeu, mas seu silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. Sofia, ao saber do encontro, não ficou surpresa. Ela está certa, disse calmamente. Eu não sou o que o mundo espera de você. Você é exatamente o que preciso para evitar me tornar o que o mundo fez de mim. E se você se arrepender? Eu só me arrependerei de não ter escolhido você. Os dias passaram com preparativos simples. Um vestido que Sofia costurou com retalhos de tecido que guardou durante anos, flores do mercado local, uma cerimônia planejada em um pequeno jardim pertencente à escola da comunidade. Nada extravagante, apenas real. E se chover? Perguntou uma tarde. Então dançaremos na chuva, respondeu Rafael. E ambos sabiam que as previsões não importavam,
porque já haviam sobrevivido a tempestades mais fortes. Mas quando tudo parecia estar caminhando tranquilamente, o passado bateu à porta novamente. Certa manhã, Sofia recebeu uma carta sem remetente. Lá dentro havia uma única folha. Você pode enganá-lo, mas não pode enganar o mundo. Eles logo se lembrarão de quem você é. Não havia assinatura, mas o golpe já estava desferido. Sofia tremeu, não de medo, mas de raiva, daquele antigo sentimento de não merecer o que agora tinha. Naquela noite, Rafael a encontrou queimando a carta na sacada. O que você está fazendo? Limpando o ar. O que dizia? Nada que valha a pena repetir. Ele se aproximou e a abraçou por trás. Não vamos mais te esconder. Eu também não quero que você me defenda como se eu fosse fraca. Não faço isso por fraqueza, faço por amor. Ela descansou a cabeça no peito dele. Como você sabia que me amar é assim? Porque no dia em que te vi na chuva, soube que você tinha sobrevivido sem ninguém te segurando. E eu queria ser esse abraço. O dia do casamento amanheceu com nuvens cinzentas, mas não estava chovendo. Sofia chegou andando com seu vestido feito à mão, o cabelo solto e uma flor silvestre no pulso. Rafael a esperava com um terno simples, sem gravata, com sapatos levemente manchados pela lama do jardim. Não havia música orquestral, apenas os aplausos suaves daqueles que conheciam a história. Uma mulher sem lar, um médico sem sentimentos e um amor que não pedia mais permissão para existir. Durante os votos, Sofia tirou um pedaço de papel amassado do bolso. Há alguns anos atrás, eu dormia em cima de papelão. Não sabia se alguém algum dia me veria como algo mais do que uma sombra. E então você apareceu e não me deu um lar, não me deu uma voz, não me ofereceu riqueza, me ofereceu abrigo. E é por isso que prometo me escolher todos os dias para que eu possa escolher você todos os dias também. Rafael respirou fundo. Você curou minhas feridas sem me tocar. Você me ensinou que o amor não grita, mas fica. Prometo não te dar a vida que você perdeu. Prometo construir com você a vida que você sempre mereceu. Não faltaram lágrimas, nem abraços, nem risos tímidos daqueles que recuperam a fé ao vê-los. Naquela noite, sozinhos em seu pequeno apartamento, com sapatos no chão e o vestido pendurado na janela, Sofia e Rafael sentaram-se no chão com um pedaço de bolo em um prato de papel. E agora? Perguntou ela. Agora começa a parte difícil e bonita. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, e naquele instante entenderam que não estavam começando uma história perfeita, mas uma real. O casamento entre Sofia e Rafael começou com ternura, risos suaves e silêncios que se tornavam cada vez menos pesados. Compartilhavam manhãs com café e tardes com livros sublinhados. O mundo exterior, com seus julgamentos e preconceitos, parecia ficar de fora do pequeno lar que haviam criado. Mas o passado nem sempre respeita a porta fechada. Certa tarde, enquanto Rafael revisava relatórios médicos e Sofia organizava suas anotações para uma palestra, alguém tocou a campainha. Era um homem de meia-idade, com um terno simples e um rosto rude. Sofia Almeida? Perguntou. Ela abriu a porta sem saber quem era, e quando viu, a cor sumiu de seu rosto. Padre Miguel. Rafael apareceu atrás dela, alerta. Tudo certo. Sofia não respondeu. O homem também não. Podemos falar? Perguntou o visitante. Sozinho. Ela hesitou, então assentiu. Rafael olhou para ela, preocupado, mas respeitou o silêncio. Conversaram na sacada por 20 minutos. Quando voltou, Sofia estava pálida. Não disse uma palavra, apenas foi direto para o quarto e fechou a porta. Rafael esperou alguns minutos e então entrou gentilmente. Quem era ele? O diretor da casa onde eu morava quando criança. O que ele queria? Ela respirou fundo e então falou pela primeira vez sobre algo que nunca havia dito em voz alta. Quando eu tinha 12 anos, tentei fugir. Me apaixonei por outro garoto, mais velho que eu. Nos puniram separadamente. Ele foi expulso. Me trancaram sem eletricidade por dias. Depois disso, parei de falar, parei de escrever, e ele desapareceu. Nunca soube se estava vivo. Hoje ele me contou que morreu naquele mesmo ano na rua. Rafael sentiu um nó na garganta. Por que você não me contou? Porque é uma ferida que enterrei tão fundo que pensei que não doía. E agora sangra. Ele sentou-se ao lado dela. Não disse nada, porque entendeu que o amor não é sobre consertar, é sobre acompanhar. Daquele dia em diante, Sofia mudou. Escrevia, sim, mas seus textos eram mais sombrios.
Sonhava com a criança perdida. Às vezes, acordava chorando. Outras, ficava sentada no chuveiro com a água correndo, sem dizer uma palavra. Rafael a observava com preocupação. Você está aqui comigo? Perguntou uma noite. Estou tentando ser, respondeu com a voz embargada. Certo sábado, Sofia ficou perdida por horas. Não respondeu mensagens, não atendeu chamadas. Rafael a procurava nos lugares que costumavam frequentar, os parques, as livrarias, o café do bairro. Finalmente a encontrou sentada no banco de pedra em frente ao hospital onde se conheceram. Foi aqui que te vi pela primeira vez, disse sem olhar para ele. Molhada, silenciosa, invisível. E mesmo assim, não conseguia parar de olhar para você. E se esse amor fosse somente por compaixão, então seu silêncio hoje em dia não teria me machucado tanto. Ela olhou para ele, e havia mais medo em seus olhos do que antes. Não quero arrastar você para minha escuridão. Já estou nela. E, se você deixar, eu te ajudo a acender a luz. No dia seguinte, Sofia perguntou algo que nunca havia dito antes. Quero fazer terapia. Rafael sorriu. Essa foi a coisa mais corajosa que você disse desde que te conheço. Ela sorriu de volta, embora com lágrimas. Tenho medo do que pode sair dali. Então eu vou esperar por você lá fora todos os dias com um café e um abraço até você decidir entrar sozinha. E assim fizeram, todas as semanas, durante meses. A terapia mexeu com o passado, mas também trouxe alívio. Sofia começou a entender que não era culpada pelo que vivenciava, que seu silêncio tinha sido uma sobrevivência, que sua escrita era cura e que amar Rafael não era uma dívida, mas uma escolha que poderia ser livremente sustentada. Um dia, em uma de suas sessões, a terapeuta perguntou: qual é seu maior medo agora? Ela pensou e respondeu: que, se eu me curar, não me reconhecerei mais. Que perder a minha dor é como perder a minha identidade. E qual é a sua esperança? Que, se eu me curar, poderei amar sem medo de desaparecer. Naquela noite, em casa, Sofia sentou-se ao lado de Rafael e disse: quero escrever um livro. Sobre o quê? Sobre mim, mas não como vítima ou heroína, apenas como alguém que continua buscando, que continua caminhando, que continua sentindo. Rafael acariciou seu rosto. Aquele livro já existe, está em cada passo que você dá. Você só precisa colocá-lo em palavras. E, se ninguém ler, eu lerei repetidamente até decorá-lo. E eles riram, choraram e se abraçaram sem medo. Meses depois, Sofia submeteu o manuscrito a uma pequena editora independente. Intitularam-no Sob a Chuva de Março. Como naquele dia em que alguém a viu, não como um fantasma, mas como uma mulher que ainda podia florescer. O lançamento de Sob a Chuva de Março foi discreto. Nenhum evento de massa, nenhuma campanha comercial, apenas uma tarde em uma livraria independente no centro da cidade, cadeiras de madeira, chá de camomila em copos de papel e pessoas reais com histórias semelhantes à de Sofia, dispostas a ouvi-la sem filtros. Ela chegou com Rafael a tiracolo, o caderno original debaixo do braço e um sorriso tímido que escondia um furacão. Você está pronta? Perguntou ele. Não, mas farei mesmo assim. E isso foi o suficiente. Quando pisou na pequena plataforma, o silêncio caiu. Sofia abriu seu caderno, olhou para a plateia e respirou fundo. Quando eu tinha 11 anos, sonhei em escrever um livro que ninguém leria porque tinha medo de ser vista. Hoje, esse livro existe, e eu não o escrevi para ser corajosa. Escrevi para parar de ter medo e para dizer aos outros que ainda estão caminhando na chuva que um dia eles também encontrarão abrigo. Talvez não seja perfeito, mas é verdade. Os aplausos não foram ensurdecedores, foram calorosos como um casaco. E, entre todos eles, Rafael foi o primeiro a se levantar. O livro começou a circular em grupos comunitários, escolas, centros de apoio psicológico e bibliotecas públicas. Não se tornou famoso, tornou-se útil, e isso, para Sofia, foi um sonho que se tornou realidade. Com o tempo, ela foi convidada a compartilhar sua história em universidades e fóruns sociais. Perguntavam-lhe sobre superação, resiliência, amor, reintegração, mas a resposta era sempre a mesma: eu não superei, eu não venci, eu apenas continuei. E, no caminho, alguém decidiu caminhar ao meu lado. Rafael, enquanto isso, recebeu uma proposta inesperada: gerenciar um novo hospital público em um bairro vulnerável. Um projeto com alma social, longe de prestígio, mas com impacto real. E o que o seu lado racional lhe diz? Perguntou Sofia. Que perderia posição, renda, nome. E seu lado emocional?
Que talvez finalmente seja o médico que quero ser. Sofia olhou para ele em silêncio. Então vá. E você? Eu irei aonde você for, desde que não deixe de ser eu. Decidiram se mudar, não para uma cidade diferente, mas para uma parte esquecida da sua própria cidade, um bairro onde o asfalto racha e as histórias também, onde Sofia encontrou novas vozes para escrever e onde Rafael tirou o manto do Dr. Mendes pela primeira vez para ser apenas Rafael, aquele que escuta antes de prescrever, aquele que toma café com mães solteiras, aquele que abraça crianças com febre e medo. Certa tarde, quando Sofia saía de uma palestra na escola, uma adolescente se aproximou. Você é quem está no livro. Sim. Tudo o que você escreveu é verdade. Sofia pensou. Então respondeu, dói diferente, não mais como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que me lembra de onde vim, mas não para onde vou. A casa nova era pequena, com janelas que rangiam com o vento, paredes que precisavam ser pintadas e um jardim onde Sofia plantava flores como se pudesse virar o mundo de cabeça para baixo com pétalas. Rafael, por sua vez, colocou uma foto dos dois na chuva em seu escritório. Não dizia prêmio, não dizia doutorado, apenas dizia tudo começou aqui. Mas, mesmo na calma, o passado assume a forma de evidência. Um dia, Sofia recebeu uma carta oficial do antigo Centro Juvenil. Ofereceram-lhe um ato de reparação simbólica e a oportunidade de testemunhar para abrir um processo contra os responsáveis por sua prisão. Rafael a encontrou sentada com a carta nas mãos. Você vai fazer isso? Não sei. O que seu medo diz? Que é melhor não mexer. E sua raiva? Que ele grite. E seu amor próprio? Que é hora de fechar essa porta corretamente. Dias depois, Sofia compareceu perante a comissão. Contou sua história sem tremer, não para buscar justiça externa, mas para dizer a si mesma que sua verdade merecia ser contada. Quando saiu, não chorou, apenas sentou na calçada e sorriu. Você está bem? Perguntou Rafael. Sim, estou mais que bem. Estou livre. Naquela noite, sentados no jardim, com as mãos cheias de terra e o coração em paz, Sofia disse, obrigada por não me salvar. Rafael olhou para ela, confuso. Não, você não me salvou, você esperou por mim. E isso foi ainda mais difícil. Ele a abraçou, e, entre o perfume das flores novas, a brisa suave do bairro e o silêncio que já não machucava, entenderam que o verdadeiro amor não é sobre resgatar, é sobre ficar. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro na chuva. 2 anos desde que Sofia, a mulher sem rumo, sem abrigo e sem certezas, sentou-se em frente ao hospital como mais uma sombra na cidade. 2 anos desde que Rafael, o médico descontente, olhou para ela pela primeira vez e, sem saber, começou a desmantelar o muro que havia construído ao redor de sua alma. Agora, viviam em uma casa com paredes que não precisavam mais de pintura, um jardim que florescia sem permissão e uma rotina de pequenas coisas que sabiam abafar. Numa manhã de primavera, Sofia acordou mais cedo que o normal. Fez café, abriu a janela, acariciou o céu claro com o olhar e soube. Quando Rafael saiu do chuveiro, viu-a sorrindo com um pedaço de papel na mão. O que aconteceu? Ela se aproximou, entregou-lhe o teste, 2 linhas rosas. Tem certeza? Sussurrou. Sim. Ele sentou-se em silêncio e pegou a mão dela. Você está feliz? Estou completo. E ambos ficaram ali, com lágrimas nos olhos, sem saber o que dizer, porque, às vezes, o amor se manifesta naquilo que não é dito. A gravidez de Sofia foi tranquila, sem luxos, sem surpresas, apenas com cuidado, paciência e esperança. Os vizinhos, que já os conheciam e respeitavam, começaram a deixar pequenas oferendas em suas caixas de correio, cobertores de tricô, brinquedos usados em bom estado e cartas com bons desejos. Veja bem, disse Rafael, o mundo nem sempre é cruel, ele só precisa de tempo para aprender a olhar as coisas de forma diferente. Sofia assentiu. E precisa de pessoas que não desistam. Rafael continuou a dirigir o hospital, agora com um sorriso mais frequente e um olhar menos rígido. Sobre a mesa, tinha uma foto do primeiro ultrassom e, ao lado, um poema escrito à mão por Sofia. Eu não nasci para ser salva, mas para construir algo onde outros possam ser salvos. No dia do parto, a chuva voltou, como se a história quisesse terminar onde havia começado. Enquanto trovões ribombavam no céu e as janelas embaçavam, Sofia trouxe ao mundo uma menina com olhos enormes e um choro que parecia abrir todas as portas que antes estavam fechadas. Chamaram-na de Estela. Porque foi isso que ela veio nos dar, disse Sofia, exausta, com a voz embargada de amor.
Estela cresceu cercada de histórias contadas pela mãe, abraços do pai e tardes de brincadeiras num jardim onde cada flor tinha um nome e cada canto uma história. Às vezes, Rafael a observava brincando na terra, com o cabelo desgrenhado e os pés descalços, e se perguntava como tinha chegado ali. Como um médico que jurou não sentir, agora vivia com o coração exposto, sem medo. Sofia, por sua vez, continuou escrevendo. Seu segundo livro, A Casa que Floresceu, foi lido em escolas e centros femininos, mas não mais por necessidade, mas por legado, por Estela, por ela mesma, por todos aqueles que ainda caminhavam sob chuvas solitárias. Certa tarde, enquanto regava o jardim, Estela perguntou: "Como vocês se conheceram?" Rafael sorriu. Sofia ajoelhou-se diante dela e disse: "Eu estava perdida, e ele também. Nos encontramos em uma tempestade e aprendemos que duas pessoas quebradas podem construir algo belo se tiverem paciência. E agora estão felizes." Sofia e Rafael se entreolharam. "Sim", responderam ao mesmo tempo, "mas não porque tudo é perfeito, mas porque não temos mais medo de continuar caminhando." O livro que começou como um caderno amassado agora era leitura obrigatória nas universidades. Não por causa da história de amor, mas por causa da verdade. Porque Sofia não foi salva por Rafael, nem Rafael redimido por ela. Foram dois caminhos que aprenderam a se encontrar, a se aceitar, a se abraçar. E isso, em um mundo que exige máscaras e finais de contos de fadas, é o maior ato de amor.